o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai o seu Filho Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. De novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Mais uma vez, bem calmo o refrão. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai o seu Filho Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Somente crer. Louve a Deus, agradeça a Ele. Nós cantamos hoje que Jesus é precioso para nós, proclamamos que é Ele que cuida de nós, que nós o amamos, proclamamos que somos um dos tais, cheios de poder de Deus. Aleluia, Jesus. Diga a Ele que você o ama, agradeça a Ele por estar aqui, agradeça a Ele pelo seu dia, agradeça a Ele pela vida eterna. Fale com Ele. Ele ama ouvir a tua voz falando com Ele. Ele ama saber que você o ama. Ele é teu amigo. Ele é o teu melhor amigo. Ele é o teu Pai. Aleluia. Entoamos. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Amém, Jesus. Cumprimento a todos os irmãos e irmãs presentes, com a doce paz do Senhor Jesus. Que as bênçãos redentoras de Cristo estejam com cada um de vocês. Obrigado.
Amém? Que eu creio que está, amém? Quem está feliz com o Senhor, dê um glória bem forte. Quem está feliz com o Senhor, levante as duas mãos como um sinal e dê um glória bem forte aí. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é estarmos aqui, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Domingo, eu amanheci com a minha voz muito ruim, ao ponto de não conseguir falar. E domingo de manhã nós cantamos ali, e a igreja ajudou bastante. Não tinha condições e domingo eu não pude ministrar o louvor, porque estava muito ruim mesmo, irmãos. E então, na hora da oração final no domingo à noite, eu pedi para o pastor me ungir com óleo, como está escrito, né? A oração da fé salvará, curará os enfermos. Falei assim, pastor, eu não quero ficar com a minha voz ruim, pastor. Não basta outra vez que eu fiquei, eu acho que quase um mês, né? E ele me ungiu, fez uma oração com fé. E eu falei assim no final da oração, eu creio, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Na noite de domingo para segunda, passei muito mal. A garganta fechou praticamente. Tossi a noite inteira praticamente. Muito ruim, amanheci muito ruim. Aí eu me lembrei, né? O profeta nos ensina, que a Bíblia fala, né? Que quando está em processo de melhora, piora, né? E depois melhora, né? E então na segunda-feira eu já fiquei um pouco melhor, terça-feira já fiquei melhor, e hoje eu estou praticamente 100%. Amém? Deus seja louvado. Isso não foi porque o pastor orou, mas claro que tudo tem, né, irmãos, o seu lugar. O pastor me ungiu com fé, eu pedi com fé, e Deus é quem faz a obra. Deus é o nosso curador. Quem crê assim diz um amém bem forte. Aleluia! Eu gosto quando a igreja participa, irmãos. Sinceramente eu gosto de ouvir os glória a Deus. E às vezes eu tento falar assim mais calmo, né, irmãos? Ser mais calmo. Às vezes até tento cantar, porque às vezes parece que o Rodrigo é muito gritão. Nunca ninguém me falou, mas às vezes a gente pensa, né? Mas aí quando a gente começa, e não é uma coisa que a gente quer, isso é da gente, né, irmãos? Cada um tem um jeito de pregar. Tem pessoas que pregam quietinho no seu lugar, e Deus abençoa. Tem outros que não param, andam para cá, andam para lá, e desce do altar, e coitado do câmera, né? E tem outros que são, que nem eu, né? São mais gritão, né, irmãos? Mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, aproveitando que irmãos estão em pé. O meu tema hoje é a oração, amém? Vamos ler em São Mateus, capítulo 7, capítulo 6, versículo 7. O pastor Mateus está no Tono Verde, atendendo o culto ali, e alguns irmãos que se batizaram há pouco tempo, e ele está atendendo ali os irmãos, amém? São Mateus, capítulo 6, versículo 7. A palavra nos diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Amém? Somente até aqui. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, que está a Tua palavra, santa e bendita, aberta diante de nós, Senhor. Como sempre pedimos, que o Senhor possa trazer a unção, que o Senhor possa abençoar a Tua santa e bendita palavra. Fale conosco nesta noite, Senhor, nós pedimos. Precisamos ouvir a Sua voz, Senhor. Precisamos, Senhor, de ouvir, Pai, a Tua santa e bendita voz. E aqui estamos para isso, Senhor. Nos sentimos tão pequenos e tão falhos diante de Ti, Senhor. Mas quando a Tua palavra fala conosco, Senhor, é aquele bálsamo que nos anima na caminhada, Senhor, que nos sustenta, aquele maná, Senhor, aquele pão vivo, Senhor,
que nos dá o sustento para vivermos a cada dia uma vida cristã nesta terra, Senhor, o qual o Senhor é o nosso sustentador. Portanto, Pai, abençoe a tua bendita palavra, no precioso nome do Senhor Jesus, assim pedimos. Amém, amados. Deus abençoe, pode tomar os seus assentos. Louvado seja Deus. Oração. Louvado seja o nosso Senhor. Nós temos uma arma poderosíssima, todos nós conhecemos, que é a oração, amém? E se nós olharmos, irmãos, para as pessoas mundanas, olha o privilégio que nós temos, olha o privilégio que Deus nos deu. Se nós olharmos para as pessoas que não têm Jesus, que não conhecem a Jesus, que não desfrutam de sua bondade, não desfrutam de seu amor, de sua compaixão, se nós olharmos para Ele, olharmos para nós, grande privilégio nós temos, amém? As pessoas de fora têm problemas, elas têm dificuldades em suas vidas, tanto familiar, com filhos, problemas, filhos problemáticos, casamentos problemáticos, pessoas endividadas financeiramente, e elas têm muitos problemas. E o que essas pessoas fazem? Elas procuram os psicólogos, elas pagam em torno de 100, 150 reais para estarem 50 minutos na frente de um homem ou na frente de uma mulher. Com certeza aquela pessoa estudou para ajudar aquela pessoa e, por certo, ela é de ajuda. E aquela pessoa ela tem que ficar ali no mínimo 50 minutos a 1 hora ouvindo aquela pessoa, para que aquela pessoa possa lhe ajudar, aquele psicólogo. E o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que contar para aquele psicólogo qual é o problema que ela está sentindo, qual é o problema com a sua família, qual é, ela tem que contar para aquele psicólogo. Então ela tem que ficar ali, de 50 a 1 hora. E elas têm que pagar de seus bolsos. É um problema, não é verdade? Muitas vezes não resolve o problema. Mas nós, como cristãos, nós temos o maior psicólogo que existe, tanto nesta terra como no céu. Nós temos o maior médico que existe, e nós não precisamos pagar nada, amém? Agora, por que muitas vezes, amados irmãos e irmãs, é tão difícil para nós vir na igreja, nos ajoelharmos nesses bancos e nós orarmos 30 minutos? Muitas das vezes nós oramos 10 minutos e parece que não tem mais oração para orar, não é verdade, irmãos? Eu falo por mim. Parece que não tem mais oração, parece que faltam as palavras. Irmãos, se a minha esposa permite, quando nós estávamos na denominação, na Deus e Amor, tinha campanha nas terça-feiras de 2 horas de oração. E eram poucos os que iam. Eu, graças a Deus, por misericórdia do Senhor, sempre fui nas orações. E tinha uma mesinha na frente do altar, e ia em torno de 5 irmãos da igreja inteira. 5 irmãos para a campanha de oração nas terça-feira, às 2 horas de oração. Então nós nos ajoelhava ali, e tinha um irmão, ele começava muito bem em sua oração. Ele começava com uma rajada, Senhor, e Senhor, e tal, Senhor, e Senhor, e Senhor. E eu começava devagarinho, exaltar o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, tu és maravilhoso, bendito seja tu. Senhor, o Rei dos Reis. Senhor é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus de Jacó. E eu começava devagarinho. E então aquele irmão que estava ali começava a orar. Aí quando chegava nos 20 minutos, 30 minutos de oração, às vezes eu ficava cansado de ficar ajoelhado, e eu me levantava um pouquinho, e ele olhava para mim e falava assim: para que 2 horas de oração? Não sei para que isso. Podia ser só 1 hora de oração, para que 2 horas?
e eu fechava meus olhos de novo e entrava naquela atmosfera e ficava orando. Aí quando eu queria me ajoelhar um pouquinho assim, que ele via que eu me mexia, ele assim, rapaz, esse horário não passa nunca mais, esse horário não passa, 2 horas de oração. E pela graça de Deus, eu e mais alguns irmãos que estavam ali, a gente conseguia orar aquelas 2 horas. Agora, o que uma pessoa dessa recebe, irmão? Não é verdade? O que uma pessoa dessa recebe? Orando, e logo que termina a oração, logo que passa o horário para terminar a oração, o que uma pessoa dessa recebe? Não recebe nada, não é verdade? Mas nós, pela graça e misericórdia de Deus, ficava ali orando, e passava aquelas 2 horas, passava e ficava com vontade de orar mais, pela graça e misericórdia de Deus. A minha esposa, ali na igreja que nós frequentávamos, Deus e Amor, era o santuário. Então, quando nós íamos para a igreja, eu tocava, e eu ia tocar, e ela entrava para o santuário, e eu ficava observando, e ela entrava, e muitas vezes ela já entrava para o santuário chorando, antes de entrar no santuário. Está ali, ela pode provar, e ela começava a orar, e passava a parte dos louvor, e ela ficava ali orando, e vinha a parte da pregação, aí ela saía, muitas vezes, já na pregação, ela saía para assistir o culto com os olhos inchados desse tamanho. Irmãos, e hoje na mensagem, por que nós perdemos isso? Será que é porque a mensagem nos dá muita liberdade? Será que é por causa disso? Nós devemos de ter uma vida de oração, amém? Louvado seja o nosso Senhor. Então, meus amados, as pessoas ali fora, elas têm que pagarem para que os seus problemas possam ser resolvidos, e muitas vezes não são. Mas nós temos o maior dos psicólogos. O que acontece? Quantos de vocês aqui têm problemas? Eu já levanto as minhas mãos porque eu tenho. Quantos de vocês têm dificuldades em algumas coisas para vencer? Eu já fico com a minha mão levantada direto, né? Quantos de vocês têm tentações em suas vidas que vocês desejam vencer? Louvado seja o nome do Senhor. E tantas coisas. Quantos de vocês têm fraquezas que não dão conta de vencer? Olha, aquele que não levantar a mão é hipócrita, irmãos, sinceramente. O único perfeito neste mundo foi Jesus, amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, se nós chegarmos na igreja, e nós dobrar nossos joelhos nesses bancos, e nós começar a contar para o Senhor todos os nossos problemas, se nós começar a contar para o Senhor todas as nossas fraquezas, todas as nossas dificuldades, quem tem filhos lá no mundo que você quer que se convertam? Pais, irmãos, irmãs, familiares, todos temos, né? Então, se nós dobrar nossos joelhos nesses bancos, reverenciando um ao outro, porque nós temos que reverenciar o nosso irmão que está orando, porque se eu chegar aqui e começar a orar, berrar, os irmãos se desconcentram de orar. Então nós temos que ter uma certa altura para nós orar, para que não desconcentre o outro. Então, se nós viemos na igreja, na hora da oração, e nós nos ajoelharmos nesse banco, e nós começar a contar para o Senhor todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, todas as nossas tentações, a nossos parentes, os nossos filhos, as nossas filhas, nossos pais, nossos esposos, nossas esposas, irmãos, 1 hora fica pouco. 1 hora fica pouco para nós orarmos aqui. Mas o que acontece? Muitas vezes nós dobramos o joelho para orar, e Satanás vem em nossas cabeças, com distrações, com problemas, e a gente não consegue entrar naquela atmosfera espiritual, que é para isso que nós vemos aqui, para nos conectar com Deus, para nos enchermos com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Em Isaías, no capítulo 1, versículo 18, o próprio Deus nos fala assim, olha como Deus é maravilhoso: vinde, então, e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã.
Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Vinde, para isso que nós estamos aqui, para conversar com Deus. Quando nós estamos conversando um com o outro, o tempo passa tão rápido, né, irmão? O irmão Júnior no sistema foi lá em casa, era 2h da manhã, nós estávamos conversando, e estava frio, irmãos. E depois nós fomos lá para o portão, e no portão nós conversamos mais meia hora. No frio, na rua. Quanto mais nós aqui com o Senhor Jesus, que você sabe que Ele está escutando, porque Ele disse, vinde, conversamos, mesmo que os seus pecados sejam, como nós lemos aqui, louvado seja Deus. Então o que acontece, irmãos? O problema é que quando nós nos ajoelhamos para orar, nós deixamos as nossas mentes abertas, e Satanás vem em nossas mentes. E o que Satanás é especialista em fazer? Primeira coisa que ele faz é lançar sobre nós os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados que cometemos durante o dia. Porque todos nós pecamos e erramos, mas temos um Deus que já nos perdoou. Amém? E o que acontece? Muitas vezes nós não nos sentimos dignos de orar e de pedir as coisas para o Senhor e de entrar naquela atmosfera espiritual. Nós não nos sentimos dignos, e é isso que Satanás quer. Porque quando nós não nos sentirmos dignos, embora nós não sendo realmente, mas temos um Deus que foi digno e que é digno por nós, e quando nós deixamos a nossa mente aberta para esses pensamentos de Satanás, ele então interrompe a nossa oração. E acontece que nem aquele irmãozinho, oramos 15 minutos, e já não tem mais palavras, já fica frio. Por quê? Porque nós abrimos nossa mente para Satanás vir em nossos pensamentos. Louvado seja Deus. Mas eu tenho uma escritura aqui para ler com a igreja, Romanos 5,19, que coisa maravilhosa temos aqui, louvado seja Deus. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Nós somos justos pela obediência de Jesus Cristo. Se pela obediência de Adão todos foram feitos injustos, pela obediência de Jesus Cristo nós todos somos justos. E Satanás não tem direito de nos acusar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então quando você for orar, irmãos, e vir aqueles pensamentos, repreenda, porque é Satanás querendo interromper a sua oração. Louvado seja Deus. Mas vamos continuar mais um pouquinho. Louvado seja Deus. Serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Louvado seja Deus. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O que a lei faz? A lei vem e nos lança os nossos erros. É para isso que a lei serve, porque se não há uma lei, uma punição para aquilo, como é que as pessoas vão saber? Se não há uma punição para quem passa no sinal vermelho, como é que as pessoas vão saber que aquilo é uma lei que não pode? A lei está aqui para quê? Para nos advertir o que a gente pode ou não pode fazer. Mas quem que vive a lei, irmãos, nesta terra? Quem que viveu a lei na Bíblia inteira? Qual foi o homem que viveu perfeitamente toda a lei, a não ser o Senhor Jesus Cristo? Homem nenhum pode viver toda a lei. Somente o Senhor Jesus Cristo viveu toda a lei. Mas a graça vem para nos perdoar. Amém? A lei vem e mostra onde nós estamos errados, mas é só o que ela pode fazer. Ela só pode te mostrar onde você errou. Agora a graça não, irmãos.
A graça, ela vem e nos perdoa. Jesus Cristo nos perdoa, e quando Ele nos perdoa, Ele esquece os nossos pecados. Louvado seja Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode ter erros, você pode pecar, você pode falhar na presença de Deus, mas se você crê que o Senhor é teu Salvador, se você crê que o Senhor é quem te justifica, se você crê que o Senhor é o teu perdoador, a graça superabunda na sua vida, porque é para isso que a graça existe. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Glória a Deus! Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É para isso que a graça está em nossas vidas, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, amados irmãos, nós temos tantos problemas em nossas vidas, tantas fraquezas, tentações e dificuldades, temos, e nós oramos para que nos livremos disso, não é verdade? Nós queremos nos livrar disso, mas tem certos tipos de coisas em nossas vidas, que nós temos que conviver com aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque se muitas vezes nós temos que ter algo para que nós possamos sempre estar nos arrastando diante da presença de Deus. Nós temos que ter algo para que possamos sempre pedir a misericórdia de Deus. Essa natureza que nós vivemos, que é uma natureza caída. Só que essa natureza não pode estar em nós, porque a natureza de Cristo tem que estar em nós. A natureza do Cordeiro, mas aqui na terra ainda não somos 100%. Porque nós seremos 100% quando o nosso corpo, que é mortal, se transformar num corpo imortal. Aí seremos perfeitos diante de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a isso. E então, irmãos, muitas vezes Deus deixa nós sofrer com algumas coisas, para que nós venhamos sempre nos humilharmos diante de Deus, para que nós não venhamos ficar soberbos e jactanciosos, como aconteceu com aquele rei Nabucodonosor. Tudo isso eu tenho, tudo isso construí com minhas próprias mãos. O que Deus fez com aquele rei? Fez ele virar um animal e pastar, porque toda honra temos que dar a Deus. Louvado seja Deus. Vamos mais uma escritura, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo fala assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus, irmãos. Deus não é maravilhoso? Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, irmão. Agora você imagina se nós fosse 100% aqui. Você imagina se nós não tivéssemos nenhum erro, se nós não tivéssemos nenhuma tentação, se nós não tivéssemos nenhum problema nessa terra. Muitas vezes, por nós fazer parte da mensagem, se nós não se cuidar, nós entramos num ego de querer ser melhor que os outros, sendo humano nesta terra. Agora, se nós seria 100% aqui, não é verdade? Como nós nos sentiria? Nós nos sentir maior que todas as pessoas, maior que todos os denominacionais, mas para que nós nos humilhamos na presença de Deus, Deus permite algo na sua vida. Como o apóstolo Paulo disse, 3 vezes eu orei ao Senhor. Agora muitos dizem que ele era praticamente cego, não conseguia ler a Bíblia, muitas vezes, tinha que ser levado pelas mãos por alguém. Outros dizem que esse espinho na carne que Paulo se referia, é porque ele consentiu na morte de Estevão, mas na verdade eu não sei o correto.
Mas ele tinha esse espinho na carne para que não se gloriasse das altas revelações que Deus tinha dado para ele. E assim somos nós, irmãos. Deus às vezes nos dá um espinho na carne para nós não nos gloriarmos, porque quando eu olho para o irmão, eu vejo o meu erro, o meu espinho, e não vejo o erro do irmão. Se eu olho o erro do irmão, muitas vezes eu tenho um erro maior que aquele. Muitas vezes eu tenho um espinho maior que o espinho do irmão. E aí como é que fica? Será que nós temos o poder de olhar para alguém e julgar? A Bíblia diz: julgue a si mesmo. A única pessoa que nós temos que julgar é nós mesmos. E amar os nossos irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Salmos 130, nos diz assim, o salmista diz assim: se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Se o Senhor olhar para a nossa iniquidade, irmão, quem subsistirá? Mas o salmista disse assim: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. É por isso que quando nós pecamos, nós pedimos perdão, porque tememos ao nosso Deus e não queremos entristecê-lo, amém? Agora, a oração, irmão, quão é importante a oração. Se nós nos ajoelharmos neste banco e conectarmos realmente com Deus, começar a orar que nem Davi orou: Senhor, sonda-me, Senhor, sonda se há algo em mim, Senhor, não me lance fora do teu espírito, me dê um coração puro e sincero. Se nós começar a orar, conversar com o Senhor, e quando começar a vir os pensamentos de Satanás, você expulsa aquilo, e você vai orando, e não deixe o sono entrar, não deixe as distrações entrar, não deixe os maus pensamentos entrar, feche o teu coração para aquilo, feche a tua mente para aquilo, e comece a orar. Irmãos, 1 hora vai ser pouco para nós orarmos nesta igreja, eu tenho absolutamente certeza disso. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos finalizando, louvado seja Deus. Ainda continuando um pouquinho no assunto, que Deus permite algo que para nós viver durante a nossa vida, para que possamos sempre estar nos humilhando na presença do Senhor, porque foi como eu falei, né? Se nós fosse igual aos anjos, muito difícil seria nós ajoelhar e pedir perdão para o Senhor. Muitas vezes assim, cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de erros e cheio de coisas ruins, muitas vezes não conseguimos orar, que nem a outra mensagem nós lemos, né? Na mensagem, convencido então preocupado, o profeta dizendo: não conseguimos ficar 5 minutos conversando com ele. Não é verdade, irmãos? Mas muitas vezes Deus permite isso acontecer, amém? Quero contar aqui uma história do nosso profeta, do profeta Irmão Brana. O irmão Brana, ele tinha uma natureza brava, nervosa. Eu vou contar uma coisa para a igreja do profeta, que nós cantamos só coisas boas do profeta, né? E é verdade, nós devemos contar só coisas boas do profeta. Mas eu vou contar uma coisa para a igreja do profeta, e vocês não se escandalizam com o profeta, irmãos, amém? Ele era um homem como nós. Certa vez, o irmão Brana, ele teve uma visão, que quando ele visse o seu pátio sendo todo estragado, era para ele se mudar daquela casa. E então, certa vez, ele chegou em sua casa, e ele viu um homem numa retroescavadeira arrumando a estrada. E nas medições dele, o terreno da casa dele estava invadindo ali a estrada. E aquele homem veio com aquela retroescavadeira e começou a medir lá no dentro do seu terreno. E daqui a pouco começou a passar com aquela retroescavadeira no seu terreno e estragar as flores que ele tinha ali, a hortinha que ele tinha. E ele chegou, cheio da razão, falando para aquele homem: como é que você faz isso? Como é que você chega no meu terreno e derruba tudo aí sem autorização? E aquele homem falou: não, mas eu tenho lei para isso. E o irmão Brana não queria deixar acontecer aquilo. E aquele homem ficou nervoso. Aquele homem ficou nervoso, desceu daquela máquina brava e veio avançar no profeta. E nós sabemos que o profeta foi lutador de boxe, né, irmãos?
E aquele homem saiu todo cheio lá para avançar no profeta. E quando ele veio para brigar com o profeta, que ele achou que ia conseguir com aquele baixinho, pequenininho, o profeta deu um murro na cara dele. E aquele homem caiu e levantou de novo, e o profeta foi e deu mais um murro na cara dele. E aquele homem levantou de novo, acho que se não me engano, foi 3 socos que o profeta deu na cara daquele homem. Aí aquele homem ficou caído. Aí sabe o que ele fez? Ele foi lá, onde aquele homem caído, vem cá, levanta, eu te ajudo a levantar, levanta. Isso é para você aprender a respeitar os outros, tá? Não se chega assim, querendo bater nos outros. Aí o profeta foi lá e explicou para ele aquele homem, conversou com ele, naquela humildade, naquele amor. Não é verdade, irmãos? Mas ele tinha essa natureza nervosa. E no livro Gerações, a esposa de seu filho, Billy, estava ali, ela fala naquele livro, que o seu esposo era muito nervoso, né? O filho do irmão Brana, ela contando, né? Na hora do irmão Brana, ela contando no livro de Gerações, que Billy, que existia o Billy, o filho do profeta, e o Billy que chamava também profeta, né? O Billy Paul. E ela estava dizendo que Billy Paul era muito nervoso, tinha um temperamento muito nervoso. E certa vez Billy conversou com a irmã Brana, falando sobre o seu temperamento nervoso, perguntando: pai, quando eu vou me livrar disso? E o profeta respondeu para ele: Billy, você se livrará disso assim como eu me livrei há pouco tempo. Esse temperamento me deixou. Você vai se livrar desse temperamento nervoso perto da sua morte. E então a esposa de Billy Paul ficou pensando naquilo, né? Mas que estranho, perto da sua morte. A irmã Brana estava pregando num culto e ele estava contando sobre os esquilos. E ele estava falando sobre isso. Ele estava contando a história dos esquilos e ele disse que aquele temperamento há pouco tempo tinha lhe deixado. Aquele temperamento nervoso. Então a esposa de Billy Paul ficou pensando naquilo, né, irmãos? Ficou pensando. E quando eles foram entrar no carro, Billy Paul colocou a irmã Brana sentada ali no banco da frente e foi dirigir. E ela sabia que o irmão Brana ainda não estava nessa nossa dimensão, porque ele tinha que sair carregado dos cultos muitas vezes e ficar andando na cidade de tão não som que ele estava. E ela sabia que o irmão Brana não estava ainda nessa dimensão, assim, nos pensamentos. E ela falou para Billy Paul, você sabe, Deus vai levar o seu pai. E ele disse: não fale isso, não admito você falar isso. Não deixou ela falar sobre aquilo. Depois de 3 semanas, Deus levou o irmão Brana. Ele estava pregando sobre aquilo porque ele tinha se livrado daquele temperamento. Agora, quanto tempo da vida dele ele ficou com aquele temperamento, né, irmãos? O irmão Brana sendo um profeta de Deus, com aquele temperamento nervoso, ele falou para o seu filho: isso te deixará perto da sua morte. E aquilo já estava acontecendo com ele. 3 semanas depois, o irmão Brana morreu. E nós temos, irmãos, um exemplo muito vivo. Na minha família, eu tive esse exemplo, justamente como aconteceu com o profeta. O meu pai, pouco tempo antes de ele morrer, ele ficou uma outra pessoa. Foi uma pessoa transformada, irmãos, transformada. Ele também era meio nervoso, mas pouco tempo da sua morte, de ele pegar aquela doença, ele chegava em casa, ele pegava as crianças, brincava com as crianças de trenzinho, era uma criança, pouco tempo de ele pegar aquela doença e partir. E foi o mesmo quadro que aconteceu com a irmã Brana. Amém? Então, amados irmãos, tem coisas na nossa vida que nós temos que passar para que nós sempre venhamos nos humilhar diante de Deus. Amém? Agora, a importância da oração, nós orarmos frequentemente, para que Deus veja o nosso esforço para nos livrar disso. Louvado seja Deus. Agora eu vou ler a mensagem do profeta para nós estar finalizando, amém?
Glória a Jesus. Irmão, ó, a oração do Senhor Jesus por nós. Quão importante nós somos. Irmãos, quão importante você é. Ali em São João, o Senhor Jesus orou a Deus. Vamos ler a oração? Vamos ler a oração de Jesus aqui? Vamos ler São João 17. Vamos achar aqui rapidinho, eu vou ler com a igreja e nós estaremos finalizando, amém? Louvado seja Deus. 17 e 24. Vamos ler aqui do começo, do 17. Vamos ler aqui, depois eu leio só um pedacinho da mensagem para nós finalizar. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Quem é discípulo do Senhor, levante a mão bem alta assim. Glória a Deus. Então é por nós, né? Nós somos discípulos. Eu sou discípulo do Senhor. Seguidor, discípulo é seguidor, né? 17, São João 17. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse. Vamos ler todos juntos? Quem tem Bíblia aí, pega a sua Bíblia, abra e vamos ler todos juntos, bem alto para o Senhor Jesus. Não para ele ouvir, não precisa, né? Mas para que aquilo saia de nossos corações. Louvado seja Deus. Vamos esperar todos acharem e vamos ler. É uma folha inteira aqui, irmão, mas vamos ler, né? É a oração de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quem pode se colocar em pé para reverência à palavra do Senhor? Se aqueles que não puderem, com a mandete, né? Pode ficar assentado, Deus sabe. Louvado seja Deus. Vamos ler então, a partir do Pai, é chegada a hora. Vamos lá. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que o mundo me destes. Eram teus, e tu mos destes, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perderam, senão um filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que o tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam justificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e isso lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me deste, amado, esteja neles, e eu neles esteja. Louvado seja Deus, aleluia! Louvado seja o Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amados, aleluia. A mensagem, coisas que hão de ser, parágrafo 92, se eu não me engano, pode tomar os seus assentos. A única coisa que Jesus pediu nesta oração, vamos ver aqui, a única coisa que ele pediu, irmãos, preste atenção, louvado seja Deus. Jesus só pediu uma coisa em sua oração ao Pai, sabe o que foi? Uma coisa, depois de todo o seu sacrifício que ele fez aqui na terra, a vida que ele viveu, o caminho pelo qual caminhou, ele pediu uma coisa, que onde eu estiver, também eles estejam. Ele pediu o nosso companheirismo. Ele pediu o nosso companheirismo. Essa foi a única coisa que ele pediu ao Pai na oração, a companhia de vocês para sempre. Oh, não é maravilhoso, irmãos? Aleluia! A única coisa que ele pediu para Deus em sua oração, a nossa companhia para sempre. Agora, será que nós não podemos nos ajoelhar nestes bancos e orar 30 minutos para Ele? Será que 15 minutos é muito para o Senhor, irmãos? Será que 10 minutos é muito para Ele? De tudo que Ele passou nesta terra, todo o sacrifício que Ele fez, toda a sua vida que Ele viveu, a única coisa que Ele pediu, o nosso companheirismo para sempre junto com Ele. Louvado seja Deus. Se quiserem ler isto em São João 17, então o quanto deveríamos desejá-lo? Louvado seja Deus. Deus abençoe, amados. Glória a Jesus. Vamos, não sei se tem pedido. Se tiver pedido, nós vamos estar lendo com a igreja, nós vamos orar, amém? Vamos orar, irmãos, com todo o nosso coração. Vamos orar com toda a nossa força e vamos pedir, como o Senhor Jesus pediu, o nosso companheirismo para Ele. Vamos dizer: Senhor, eu quero teu companheirismo, eu quero tu no meu trabalho, quando eu estiver trabalhando, eu quero tu quando eu estiver lavando a minha luz, quando eu estiver trabalhando no meio do mato, irmão, quando eu estiver lá, eu quero o Senhor, como o profeta fazia, né? Quando ele estava ali andando e ele viu aquela fonte borbulhando, ele chegou naquela fonte e ele ficou conversando com aquela fonte. O que faz você borbulhar assim? Será que é porque eu desvio do meu caminho e venho beber de ti? Será que é por causa dos animais que bebem de ti? Se aquela fonte poderia responder, ela diria: não é por causa disso. Então por quê? É porque algo dentro de mim borbulha. Dentro do meu interior, algo borbulha. Dentro do seu interior, algo não borbulha, irmãos? Louvado seja Deus. Peço oração por minha família e por meus familiares, por cura e libertação. Alexandro da Silveira. E também pede oração para sua esposa que está na vida eterna. É isso, irmãos? Glória a Deus.
Peço oração por minha família, por cura e libertação. Rodriguinho pede. Nos colocamos em pé, vamos fazer uma oração. Querido Senhor Jesus, aqui está, Senhor, esses pedidos de oração que foram escritos neste livro, e nós oramos, Senhor, que o Senhor possa abençoar a pessoa que escreveu aqui neste livro os pedidos, e as pessoas que estão escritas aqui, nós levantamos e apresentamos a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor possa abençoar e ungir a cada oração nesta noite, no precioso nome do Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe, amados. Estaremos nessa parte da oração.